Ana Paula, conta pra gente como é que era a sua vida, o que é que você fez para mudar, o que é que a Fogueira Santa tem a ver com essa mudança da sua vida e como é que você está hoje. A Fogueira Santa é responsável, né, por todas as minhas conquistas. Porque eu era afastada da Igreja Universal, fui criada dentro da igreja e me afastei. E quando eu voltei, bispo, eu voltei bem numa época de Fogueira Santa. E eu voltei na seguinte situação: com depressão, desejo de suicídio, vida financeira e profissional amarrada, porque na época ainda não era profissional, e todo mundo via em mim uma mulher alta, forte, mas amarrada. Não acontecia, eu tinha tudo para arrebentar, para ser uma ótima jogadora, mas eu não ia para frente. Vida financeira, na época eu jogava no time, eu ganhava R$1.000 e meu salário estava atrasado 3 meses. Uma revolta muito grande dentro de mim, porque os meus pais, que sempre me criaram tão bem, viviam numa situação, numa casa, que eu odiava a chuva. Porque quando chovia, chovia tudo dentro de casa. A ponto de um dia chover tanto que o telhado do quarto da minha mãe voou e molhou todas as coisas dela, guarda-roupa, as roupas. E foi uma situação humilhante para ela, e eu vi tudo aquilo. Também era muito humilhada pela patroa dela, trabalhava muito, ganhava pouco e muito humilhada. Então eu cheguei na Igreja Universal, voltei, né, para a Igreja Universal, numa situação que nenhuma área da minha vida falava assim, essa área da vida estava boa. Eu tinha problema em todas as áreas. Minha vida sentimental também destruída, porque os meus relacionamentos duravam no máximo 1 ano, e eram relacionamentos de briga, de traição, e eu queria também ser feliz no amor. Então eu voltei assim, destruída mesmo, e eu lembro que quando eu cheguei, o pastor não me conhecia, ele estava pregando para a igreja, mas eu vi como o próprio Deus falando comigo, porque ele falou assim, se o que você tem vai mudar a sua vida, não coloca no altar. Agora, se você precisa de uma transformação, vem com tudo para o altar. E na época eu tinha R$1.200 guardados, que eu morava numa república com outras meninas, era o dinheiro para eu comprar comida, coisas de higiene pessoal e sobreviver até eu receber. Bispo, mas eu vi Deus falando comigo e eu falei assim, eu quero ver se o altar funciona mesmo, se o que eu ouvi na igreja de outros testemunhos é verdade, e se Deus tem poder mesmo para transformar a minha vida. Eu não tinha nada a perder. Eu poderia pegar aquele dinheiro e comprar comida, coisa de higiene pessoal, e uma hora ele ia acabar e eu ia ficar na mesma situação ou pior. Então eu peguei todo aquele valor e vim com tudo para o altar. Você entrou na Fogueira Santa mesmo? Entrei na Fogueira Santa. Você fez do jeito de Deus, né? Era o meu tudo. Eu poderia colocar metade e outra metade comprar, ou pegar R$200 e colocar 1.000, mas Deus me pediu tudo. E eu falei, eu vou ficar, meu Deus, eu estou na sua dependência. Eu não morava mais com os meus pais, então, assim, para comer na casa dos meus pais, eu morava numa república, então, pensa. Ficou na dependência total. Eu fiquei na dependência total. E um dia antes, no sábado, roubaram meu celular. Então, dava para pegar o dinheiro e comprar um outro celular, mas eu falei, não vai mudar minha vida. Subi no altar, bispo, coloquei meu sacrifício. Quando eu desci outra pessoa. Porque, outra coisa também, eu morria de medo de entrar em quadra. Quando eu entrava para jogar, eu tinha medo insegura. Insegura, não acreditava no meu potencial, no meu trabalho, tinha medo de errar, eu tremia quando eu entrava em quadro. Quando eu desci do altar, eu desci forte. Até o jeito que eu comecei a treinar mudou. Eu comecei a treinar com força, a me dedicar, a fazer extra. E na época eu treinava com um time profissional, mas eu não jogava, não ia para os jogos. Aí comecei a ter... O meu técnico vendo aquela mudança em mim, começou a me colocar para jogar, me levar para os jogos. E eu entrava assim, eu ia entrar um ponto que eu era reserva. Eu entrava como se eu fosse mudar o jogo, resolver. E aí as coisas começaram a acontecer. Porque eu desci daquele jeito do altar. Eu fui transformada ali em cima. A partir dali as coisas começaram a mudar. Meses depois, eu já recebi uma proposta para ganhar 5, 6 vezes mais. Logo depois tinha o sonho também de ir para a seleção brasileira. Eu fui convocada. Quando eu fiz esse vídeo da Igreja Universal, era muitos anos atrás, então eu ainda estava na seleção sub-22. Nós somos campeãs sul-americanas nesse ano. Eu fui eleita a melhor aposta do campeonato. Depois eu fui para a seleção sub-23, fui campeã mundial. E as coisas começaram a acontecer,
Aí recebi o Espírito Santo, tudo foi transformado, aquele vazio, aquela tristeza, o complexo de inferioridade, tudo acabou, bispo. Eu passei a ser uma pessoa forte, eu me transformei. Só que ainda faltava um ponto. Eu tinha uma vida financeira abençoada, eu tinha a vida espiritual abençoada, mas eu ainda não era feliz no amor. Eu não tinha um casamento. E eu sabia que arrumar um namorado, eu poderia arrumar, mas eu queria um homem de Deus ao meu lado. Um homem que me apoiasse, que entendesse a minha vida, que me ajudasse a ficar firme na fé. Um homem que tivesse o mesmo espírito que o meu. E eu lembro que na época eu tinha entrada de um apartamento e ia comprar um apartamento. E veio a Fogueira Santa. Eu falei, não, o altar já me deu tudo, o altar vai me dar também uma vida sentimental abençoada. Coloquei aquela entrada do apartamento no altar. Meses depois eu conheci o meu marido. Hoje eu tenho uma vida também sentimental abençoada, nós somos muito felizes. Eu aprendi realmente o que é ser amada, a ter alguém que tem a mesma fé que a sua, porque no meio que eu vivo não é fácil. Então ele está sempre me ajudando a permanecer firme, de pé. A minha mãe, que morava naquela casa que eu falei, eu comprei um apartamento para ela, num bairro muito bom da minha cidade, com um condomínio que tem piscina, churrasqueira, quadra, academia. Eu falei, mãe, vai lá e escolhe o apartamento que você quer, que eu vou te dar. Tirei ela do emprego dela, agora mando dinheiro para ela todos os meses. Então, toda a minha vida foi transformada. E de altar em altar, a gente tem colocado tudo. Tudo que Deus pede, bispo, não é o que eu quero. Porque se a gente for ver pela lógica, se a gente ficar pensando, mas eu vou colocar isso, como que Deus vai me dar mais? Não tem como, é a fé. Deus pede, a gente coloca, e logo depois a gente recebe muito mais, que supre o que a gente colocou, que não faz nem falta. Quando você desceu do altar, depois que você colocou tudo que você tinha e desceu na dependência de Deus, você desceu com a palavra. E essa palavra trouxe existência a tudo que não tinha na sua vida. Por isso você tem hoje um casamento, você tem sucesso na sua vida profissional, você tem sucesso em tudo. E só para lembrar, bispo, uma fogueira santa que a gente fez, que nós fizemos em dezembro e nós íamos casar em maio. E nisso a gente já tinha comprado o vestido de noiva dela, dos sonhos, a gente tinha comprado as alianças, a gente tinha todo o dinheiro para pagar a festa. E veio a fogueira santa de dezembro e Deus nos pediu tudo. Pediu o vestido de noiva dela, pediu as alianças, e nós fomos e colocamos tudo no altar. 1 mês e meio depois, Deus nos deu muito mais, que a gente fez uma festa muito melhor, a gente fez uma viagem, ela comprou o vestido mais bonito ainda, compramos tudo, e Deus nos honrou novamente. Nunca tiveram medo de ir para o altar? Nunca, bispo. A última Deus tinha pedido a premiação da Liga das Nações. Deus pediu a premiação antes de começar o campeonato. Eu não sabia se ia ter premiação, se ia para a final, nada disso. E Deus tinha pedido, eu falei, amém, tá ligado. Nós colocamos toda a premiação, o carro junto e mais um valor do meu salário. E agora, como todo mundo sabe, por causa da pandemia, aqui no Brasil, muitos times diminuíram investimento. As meninas tiveram que diminuir salário, alguns times nem vão participar do campeonato, e nós recebemos uma proposta da Europa, né? Eu estou indo para a Turquia mês que vem, um salário assim muito maior do que eu ganhava aqui, uma proposta que quando não era crise, na época que estava normal, a gente não tinha tido, e hoje a gente, no meio da pandemia, a gente tem uma proposta dessa, compramos outro apartamento agora, em meio à pandemia. Então, bispo, o altar nos deu tudo que a gente tem hoje. Mas, acima de tudo, eu fui campeã mundial, eu realizei o sonho de me casar, eu dei uma casa para os meus pais, hoje a gente vive bem, come bem, mas acima de tudo o Espírito Santo, Ele é o meu maior tesouro, porque Ele me transformou, Ele me trouxe a paz que eu não tinha, a alegria que eu não tinha, a força que eu não tinha, nos momentos de luta, Ele que está ali comigo, me fortalecendo, me direcionando, me mostrando o caminho. Então, Ele é a maior bênção que veio do altar para mim. E até bacana esse momento, porque há 7 anos e meio, mais ou menos, atrás, lá na João Dias, eu cheguei com o senhor lá e era uma fogueira santa. E o senhor falou assim para mim,
se você não tem o Espírito Santo ainda, se você não tem o próprio Deus dentro de você e você vai vir para o altar, não faça nenhum pedido, peça apenas o Espírito Santo. E eu tinha chegado em novembro, dezembro eu participei da Fogueira Santa junto com o senhor lá na João Dias, e na vigília da virada eu recebi o Espírito Santo. Graças a Deus. Deus abençoe, hein? Amém.